E aí galera, tudo bem? Meu nome é Paulo Freitas, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem seu like e comentarem nesse vídeo o que vocês estão achando e o que vocês querem ver no canal. Para quem não assistiu meu último vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês. Nesse vídeo eu falei um pouco como foi o meu processo e como é o processo atualizado para a mudança para a Irlanda, sendo estudante. E nesse assunto eu acabei falando um pouco sobre acomodação, que no caso eu consegui acomodação no Brasil, porém eu não recomendo. No vídeo de hoje eu quero passar um pouco para vocês maiores informações desse processo de alugar uma acomodação, de alugar uma vaga em uma casa, porque normalmente na Irlanda você não... É muito difícil, normalmente família aluga uma casa por ser muito caro, normalmente a gente aluga vagas dentro do quarto. Então eu quero falar um pouco para vocês como é esse processo, porque sim, existem muitas pessoas que elas agem de má fé e elas acabam levando o seu dinheiro, acabam dando um golpe na gente. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse processo e como vai ser feito para não perder dinheiro, para não ser prejudicado de alguma forma. Então, a primeira coisa, o que eu indico, lembrando que eu falo não é regra, o que eu estou falando é a partir do que eu vivi na Irlanda e a partir do que eu vi de pessoas que viveram o que aconteceu na Irlanda. O que eu indico? Na mudança para a Irlanda, vou falar o que eu já falei no outro vídeo, não é recomendado você já alugar uma casa ou dar algum depósito de uma casa aqui no Brasil. Você tem que chegar lá, ver a casa que você vai morar, você tem que ver as pessoas que você vai morar e ter a certeza de que aquela vaga ela está disponível realmente, que se trata de uma vaga legal, que é uma vaga de uma pessoa realmente, e não de alguém tentando dar o golpe em você. Então pega uma acomodação estudantil com a sua escola, vê com a empresa de intercâmbio, uma casa de família ou acomodação estudantil, chega na Irlanda, tenta ter um tempo de duas semanas ou um mês nessa casa que você alugou com a escola, para você ter tempo hábil de ir atrás de uma outra casa. Na Irlanda, você normalmente aluga vagas, você não aluga diretamente com a imobiliária, você normalmente uma pessoa que ela está mudando, ou ela está voltando para o Brasil, ou mudando de casa, ela vai postar isso ou num grupo do Facebook, ou mesmo no WhatsApp, e ele vai passar essa vaga para você. Normalmente, não tem contrato, você paga o depósito você paga para a pessoa que está saindo, e no momento que você sai dessa vaga, que você paga essa vaga para outra pessoa, a pessoa que entrar no seu lugar, ela paga o depósito para você. Você não tem um contrato, é muito difícil você ter um contrato diretamente com o dono, com o landlord da casa. Lembrando que isso não é regra, existem casos, eu já tive uma casa na Irlanda que eu fiz o contrato com o landlord, então depende, mas na maioria dos casos, lembrando que eu vou falar sempre, na maioria dos casos é dessa forma que ocorre. E aí você chegou na Irlanda e você está atrás de uma casa, o que você precisa? Quais são as dicas? Sempre visite a casa, vai ver como essa casa, normalmente eles postam fotos de quando as pessoas mudaram, as primeiras pessoas mudaram para casa. Casa depois disso, digamos, já fazem 4, 5 anos, nunca tiraram foto nova, a casa está toda destruída ou tem 1.500 pessoas dentro da casa, então sempre vai visitar a casa, até para você ter certeza que essa casa existe, porque eu já vi casos de pessoas que pagaram, quando chegaram lá não era casa, não era nada, era só um terreno. Então sempre visite a casa. Parece ser besteira, mas existem pessoas que no momento de desespero não pensam nisso, realmente só quer uma casa e não vai nem visitar. Então isso você tem que tomar muito cuidado e visitar a casa. Visitando a casa, consequentemente você vai conhecer as pessoas que moram lá, lembrando que cada um é cada um, já é difícil. Imagina você, eu no Brasil, eu não morava com os meus pais, mas imagina quem está saindo do Brasil e mora com os pais e já é difícil você dividir a casa com os pais, irmãos, você sempre tem problemas. Imagine você dividir casa com muita gente que você nem conhece, que tem, às vezes, cultura diferente, que foi criado em um ambiente diferente, então sempre visite a casa. Eu sei que primeira impressão, às vezes, dá 2 meses. Já aconteceu isso comigo, eu mudei, no começo eu gostei das pessoas, depois eu vi, olha, isso daqui realmente não é o meu estilo de vida. Acontece, mas elimina muitas chances de darem errado se você conhecer as pessoas antes. E um ponto muito importante, eu peço para vocês, sempre pague o depósito quando você tiver certeza, quando você visitou a casa, quando você conheceu as pessoas e quando você receber as chaves. Normalmente o depósito as pessoas pedem em dinheiro, e eu sempre aconselho você pagar por meio de transferência bancária, e
sempre que fizer a transferência, olha, tá ali no celular, faz a transferência, já pega a chave com as pessoas. O bom que eu já fiz, que normalmente eu fazia, eu já levava uma mala de roupa comigo, quando eu tinha certeza que a vaga era minha, já deixava a mala lá e já pegava uma chave para ter certeza que aquela vaga era minha. Então são cuidados que normalmente a gente para pensar, olha, isso daí é claro. Não. Quando você está no momento de desespero, eu já tive um momento de desespero, que eu tinha 2 dias para sair de uma casa e eu estava aceitando qualquer coisa. Naquela época, eu acho que eu poderia ter sofrido um golpe, porque eu estava realmente desesperado. Mas a gente tem que pensar muito bem. Nem que for o caso, olha, não consegui uma vaga, tenta ver um hostel, algo do tipo, mas é melhor você pagar para um hostel do que você perder dinheiro à toa. Eu já vi gente perdendo 1.000 euros. Eu mesmo tive um problema, não foi tanto golpe assim, mas eu tive um problema que me passaram um valor muito acima. E foi nesse momento que eu estava desesperado e eu e minha amiga aceitamos pagar uma vaga de casal muito acima do preço, só para não dormir na rua. Então você tem que ter mesmo cuidado e tem que colocar a cabeça no lugar e tentar ter calma. Eu sei que é difícil, mas tente ter calma nesse momento de achar casa. Então, eu vou falar um pouco de valores, eu vou falar sobre o que eu já paguei, casas que eu morei. Eu não tenho tanto histórico na Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, eu fui morar em uma casa, eu fiquei um bom tempo nessa casa e depois eu acabei mudando 2 vezes. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Irlanda, os preços deles eram muito mais baixos. Isso pensando em 3 anos atrás. Hoje, o preço ele está maior. Você encontra casas, porque assim, não é tabelado, então às vezes você encontra uma casa um pouco mais barato, melhor, mas normalmente eles estão na mesma faixa de preço, mas não é tabelado. Eu não posso te falar, olha, um estúdio vai ser sempre esse preço. Não, depende da pessoa, depende do lugar, depende do imóvel. Não tem como eu garantir preço. Eu realmente vou falar de valores de casas que eu já morei, eu vou falar de valores que eu vi no Facebook, que eu entrei hoje e fiz pesquisas de vagas. Vou falar então primeiro das casas que eu morei. Eu morei numa casa, assim que eu cheguei, era um estúdio no basement, como eu falei no outro vídeo. Eu morava com... Na verdade, o estúdio era para 2 pessoas, eu já cheguei a morar com 5 pessoas no estúdio. Então era muito barato quando a gente estava em 5. Porém, era praticamente desumano, era muito pequeno para 5 pessoas. E ao certo, o estúdio era 650 e eu dividia com a minha amiga, então dava 325 para cada. Isso não era incluído a luz. A luz era pré-pago. Eu vou fazer um vídeo falando de como funciona o pagamento de luz, mas a luz era pré-pago, a gente tinha que pagar para ter luz, a gente ia comprar um cartãozinho e abastecer, e normalmente a gente gastava 15 euros por mês, cada um. Então era bem tranquilo o aluguel lá. Lembrando que isso era no centro e o estúdio era bem acabado e bem pequeno. Então, o valor era bom por ser perto do centro, mas pela qualidade do imóvel, não, o valor era horrível. Após isso, foi quando a gente ficou desesperado, a gente teve que mudar. Eu fui morar numa casa que eu pagava... A gente morava num quarto, que ele era pequeno, era um quarto de single, só que eles transformaram o quarto single em um quarto de casal, então só tinha cama dentro do quarto, o guarda-roupa era minúsculo e não dava nem pra ficar 2 pessoas em pé dentro do quarto. A gente pagava 1.000 euros no quarto. Então, foi nessa casa que depois a gente descobriu que o valor do quarto, na verdade, era 750, se eu não me engano. E a pessoa estava passando por 1.000 euros. E a proprietária não sabia o que estava acontecendo. Então, foi maldade da pessoa que estava morando lá. E aí foi quando a gente descobriu, aí eu encontrei uma casa, eu aluguei uma casa no meu nome, e eu passei a pagar nessa casa, eu tive que alugar uma casa, ela era nova, então coloquei os meus amigos pra morar comigo. Eu morava em 5 pessoas, eram 2 quartos, eu morava em um quarto com a minha amiga, e no outro quarto, que era o maior, tinha 3 camas, que moravam 3 amigos meus. Nessa casa, o valor era igual para todo mundo, a gente pagava 360 reais cada um, fora a energia. Normalmente a energia era 20 euros ou 30 euros a cada 2 meses para cada um na casa. Lembrando que a gente sempre usava o aquecedor, a máquina de lavar, então era meio que liberado. E esse valor a gente achava ok para 5 pessoas para utilizar. E o chuveiro era elétrico, então era bem bom o valor. Após isso, eu mudei para uma outra casa. Eu fui morar com 8 pessoas em uma casa. Eu dividia um quarto com uma amiga
E o quarto era imenso, era muito bom esse quarto. A casa ela era um pouco mais velha, era um pouco mais antiga, porém a casa era enorme. E eu pagava 350 euros com tudo incluso. Eu não precisava pagar contas à parte, era tudo incluso e ela ficava aproximadamente 20 minutos do centro, a pé 25 minutos ou 15 minutos de luas para o centro. Então essa casa foi uma das casas que eu mais gostei, mas você morar com 8 pessoas, você sabe que em algum momento vai dar problema. Eu não quero entrar nisso, mas é muito difícil morar com muita gente. Mas a casa era muito boa e foi uma das melhores casas que eu posso falar que eu morei na Irlanda. Agora eu vou falar um pouco, tenho até uma cola aqui, eu vou ficar olhando às vezes para baixo, mas eu vou falar um pouco dos valores que eu vi hoje atualizado, vi os últimos posts no Facebook. E eu vou falar dos valores, eu vou falar de vaga single, de quarto single, de vaga de quarto duplo, vou falar de estúdio, os preços atualizados para vocês terem noção. Lembrando que todo o pagamento, quando você fecha uma casa, você tem que dar um depósito. O depósito normalmente é no mesmo valor do aluguel. Então, se você paga no aluguel 350, você normalmente paga 350 de depósito. Normalmente, às vezes o depósito é maior. Não sei porquê, mas acontece às vezes o depósito ser maior ou menor. No caso dessa minha última casa, eu paguei 100 euros de depósito somente. Então, o depósito não era o mesmo valor, era muito abaixo do valor do aluguel. Então, depende. Normalmente é o mesmo valor do aluguel. Olha, eu vi uma casa em quarto duplo, ou seja, 2 camas single em um quarto, você não iria dormir em beliche. O valor de 450 euros por mês, o depósito no mesmo valor, e ele fica em D4. Eu vou tentar deixar aqui embaixo um link com as regiões de Dublin para vocês se localizarem. Porque de um lado do rio são os números pares, que é o número D2, D4, D6, e o outro lado do rio são os números ímpares, que é o D1, D3, D5. Eu vou deixar o mapa aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Isso, eu vi na vaga, fica lá aproximadamente 35 minutos a pé do centro e 15 minutos de bike. Então é uma vaga razoável, eu vi as fotos, são boas, então eu achei o preço bom. Uma outra vaga em quarto single, lembrando que nada aqui é tabelado. Eu posso te falar hoje que um quarto single é 600, você vai ver gente que achou por 500, vai ver gente que achou por 800, depende, gente. Na minha última casa, os quartos singles eram 500 e eu já vi casas com quarto single de 800, então é o que eu vou falar agora, até desse quarto. Eu vi um quarto single por 800 euros, ele fica em D8, mas eu vi a foto e o quarto ele é imenso, é um quarto de casal, não pode morar casal, né? Eu vi a descrição da vaga, mas ele está a 800 euros. Então se você trabalha full time, você consegue pagar 800 euros sim. Depois de um tempo, eu sei que no começo é bem difícil, mas depois que você aprende o inglês, entra num trabalho melhorzinho, você consegue. Eu fazia horário full time e eu mesmo na época, se eu quisesse um quarto até 800 euros, eu conseguia pagar. Eu acho um valor que, por esse quarto, eu achei bom, porque eu já vi esse preço para quarto bem pequeno, esse quarto que eu vi é imenso. Vi uma vaga hoje também, eles anunciaram classificados uma vaga de beliche, na beliche de cima. Normalmente quem entra na vaga e é beliche sempre vai para beliche de cima. É o valor de 370. Essa casa você iria dividir com 3 pessoas na beliche de cima. Então é uma beliche e uma pessoa, pelo que eu vi, tem uma cama single. E você moraria em D1, então pela localização é muito boa. Apesar de dormir na beliche, para quem não se importa igual eu, é uma vaga muito boa por ser no centro. Uma outra vaga é um estúdio, 1.250 nesse estúdio. Pelo que eu entendi, você só pode morar em uma pessoa lá, não tenho certeza. E ela fica em D7, fica 25 minutos do centro a pé. Uma vaga bem boa por ser estúdio, porém é um preço bem salgado. Lembrando que quando você entra na casa, você tem que ter o valor de 1.250, nesse caso do estúdio, e pagar o depósito de 1.250. Então, o primeiro pagamento, quando você entra na casa, é bem salgado, dependendo do preço. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu quero mostrar para vocês um pouco das vagas, de quanto está o valor. Não é regra, não é tabelado, então depende mesmo do lugar, da casa e de sorte, acaba sendo sorte. Normalmente as vagas que são boas e são baratas, você não vai ver em classificado, alguém vai te indicar. As vagas que são mais caras, a casa não é tão boa, você acaba encontrando no classificado.
Gente, eu vou deixar o link aqui do classificado de Dublin também, o maior grupo que eu tenho lá. Tem vários classificados, mas eu vou deixar o link do maior grupo, que eu acho que tem 107 mil pessoas. Vou deixar aqui embaixo. Também entrem lá, para quem já tá indo pra Irlanda. Como eu disse, não vá fechar a casa agora, se você está no Brasil, mas já vai dando uma olhada, até para você já separar um dinheiro, saber o quanto que você vai gastar. Então é isso, gente. Sei que você assistiu até o final, não se inscreveu aqui, então se inscreve no meu canal, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. Até a próxima, tchau, tchau.